Bom, pessoal, hoje vamos apresentar, então, mais um webinar pela GFT, em parceria também com a IBM. E o nosso assunto de hoje será construindo chatbots com o IBM Watson. Antes de iniciarmos, eu gostaria de estar mostrando os nossos palestrantes de hoje, começando por mim. Meu nome é Adriano, estou na GFT há aproximadamente 1 ano e meio. Eu sou formado em Sistemas de Informação e pós-graduado recentemente em Ciência de Dados e trabalho com o desenvolvimento de APIs e governança descentralizadas dentro do Itaú Latam. Gostaria de passar para o Éder. Bom dia a todos, meu nome é Éder, eu tenho aproximadamente aí 2 anos de GFT, eu estou atuando como arquiteto de soluções em projetos nacionais e internacionais. A minha formação é em tecnologia da informação e análise e desenvolvimento de sistemas, e também aí, pelo outro lado, também um pouquinho na parte de negócios. Eu tenho um MBA em negócios internacionais e no momento estou atuando com a parte de gestão estratégica de negócios. E além disso, atuo numa parte do Core Transformation da companhia. Bom dia, pessoal. Eu sou Gabriel Cossenza, sou formado em redes de computadores, com MBA em desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis e internet das coisas. Estou na GFT há quase 4 anos e sou responsável pelas áreas de canais digitais e pelo Digital Innovation Lab Brasil, aqui da GFT. Olá, bom dia, eu sou Juliano, eu sou da IBM, eu estou na IBM há 5 anos, tive uma passagem durante esse período como CTO da TechData, que é um dos distribuidores da IBM. Eu sou engenheiro da computação e informação e atuo dentro da IBM como líder técnico para os ecossistemas, então o ecossistema IBM com os parceiros, nesse caso aqui apoiando a GFT. Show de bola. Agora o Cossenza vai apresentar um pouquinho aí da GFT. Bom, só caso alguém não nos conheça, quem ainda não conhece a GFT, uma rápida introdução. Nós somos uma empresa alemã com mais de 30 anos aí de existência, focados principalmente no setor financeiro, na indústria financeira. Ultimamente também, nos últimos anos, aí desenvolvendo grandes parcerias e grandes clientes no setor de seguros, varejo e também agora com a parte de indústria, com alguns clientes de indústria. Nós temos aí um modelo de entrega global, então hoje mais de 5.800 funcionários através do mundo inteiro, conseguindo fazer as nossas entregas de qualquer país para qualquer país, onde nós temos colaboradores, onde nós temos escritórios, e tivemos uma receita em 2019 de 1,8 bilhões de reais. Então, um pouquinho mais sobre a nossa presença global, estamos em 15 países. Aqui no Brasil nós temos escritórios em Alphaville, São Paulo, Curitiba e Sorocaba, atendendo principalmente as Américas, mas também alguns outros clientes aí da Europa. E rapidamente sobre algumas das nossas offerings, nós temos muitos conhecimentos em diversas áreas, mas o grande foco da GFT hoje é no processo de transformação digital. Então nós temos equipes especializadas aí para atender e trabalhar com os nossos clientes em APIs, DevSecOps, canais digitais, Analytics, UX, Cloud, Digital Backoffice, assim como uma área bem estruturada de QA, então toda a parte de testes, automação, performance. Temos um centro de excelência ágil, então para ajudar os nossos clientes com a transformação ágil de suas empresas, toda a parte de core, e também agora um time focado em Salesforce. Maravilha. E para darmos início, seguiremos aí essa agenda, passando por uma
conceituação de chatbot, um pouco dos projetos, as integrações e também passando aí os cases da IBM também. Bom, e para iniciarmos, podemos tomar em conta a consideração do chatbot, né? Uma aplicação, um sistema que automatiza e age dentro de aplicações por mensagens, podendo ir muito mais além de simplesmente texto, como recursos interativos e até mesmo o uso de voz. E o chatbot, ele também pode ser observado muito além do que uma solução, né? Hoje também é utilizada para fax, troca de mensagens através de portais, ou através de sites específicos que tenham um atendimento. Hoje, o conceito do chatbot, ele vai muito mais além do que isso. E observando esse gráfico aqui na tela, temos no eixo X, né, no eixo horizontal, a questão do back-office, o lado operacional, que a solução do chatbot atende, e no eixo Y, né, o lado vertical, a questão do atendimento ao lado do cliente, experiência com o cliente, que é o front office. E podemos construir chatbots a ponto de criar aplicações ou soluções que tenha a resposta simples a perguntas pré-elaboradas, até uma transformação de toda uma central de atendimento, passando por inteligência artificial, fazendo com que a interação entre usuário e computador se torne muito mais flexível, muito mais simples, e ele chegue a ter um conjunto de respostas, uma comunicação muito mais ágil, muito mais presente ao lado do usuário. Assim como do lado back-office, do lado operacional, onde podemos usar de tal inteligência para escalonar processos, para escalonar aplicações, dar acessos a áreas de modo muito mais simples para que o usuário tenha essa acessibilidade e transformar todo o ambiente back-office de um lado cognitivo, até mesmo na tomada de decisões junto com inteligência artificial. Tudo isso partindo, né, da construção de um chatbot. E, afinal das contas, como criar aí um chatbot? Quais são ali as premissas, né, ou os pontos iniciais? O chatbot ele pode ser relacionado ao desenvolvimento de um sistema, né, onde temos todas as etapas de levantamento de requisitos, a escolha das tecnologias a serem utilizadas, assim como toda a fase da implantação e também da manutenção desse sistema. Mas, indo um pouquinho mais além, o chatbot também precisa, na sua construção, ter ali um viés humano, ter também uma camada toda conceitual humana, pois serão usuários que estarão ali se envolvendo nesse processo de comunicação. Então, nesta imagem, esse framework demonstra exatamente como as etapas de construção de um chatbot elas são identificadas, iniciando pela behavior, é uma camada de comportamento necessário ter o conhecimento de quem serão as pessoas que estarão participando dessa comunicação, se terá a identificação de uma persona, um avatar para esse chatbot, para que ele se torne mais próximo possível ali de um grupo de usuários, de um contexto. E a partir desse reconhecimento de quais serão os usuários, quais serão as pessoas, a camada de interaction ou interação, onde podemos criar as regras de como essa comunicação ela será feita, né? Quais serão as palavras-chave ou qual será a forma do diálogo para que todo um conjunto compreenda esse diálogo. Um exemplo disso bem prático pode ser aí um chatbot criado de repente para um varejo, onde determinado produto ele acaba tendo uma definição, uma nomenclatura em determinada região, e em outra região esse produto é reconhecido por um outro nome. Então é necessário que tenhamos todo o envolvimento de que essa comunicação se torne universal, todos consigam aí
entender bem o que o chatbot tem a responder e que a sua interação seja mais próxima possível ao ser humano. Partindo aí para a camada de arquitetura, escolher qual que será o fluxo de conversação desse chatbot. Será através de um fluxo de perguntas pré-definidas? Serão opções fixas, onde o usuário irá se interagir somente com um conjunto fixo, né, de opções? Ele poderá conversar de que maneira? Por voz, por texto? Como que será o fluxo desse diálogo como um todo? E escolhendo todas essas etapas anteriores, aí sim a construção de um chatbot, né, na camada de build, onde nessa camada escolhe-se qual plataforma queremos desenvolver toda a inteligência, como que colocaremos para a forma real todos esses insumos coletados anteriormente, assim como o uso dessa plataforma para ser publicado no ambiente de produção. E uma vez publicado esse chatbot, entra nas duas últimas etapas de maturidade, onde iremos fazer o treino desse chatbot a ponto de que ele aprenda com novas perguntas, com novos contextos aplicados a ele, e a curadoria, que seria aí a parte de prestar a manutenção acima de todo esse contexto, fazendo com que o chatbot ele se torne cognitivo, ele aprenda também com todos os insumos, né, aplicados a ele, e que cada vez mais ele se torne mais próximo aí a um diálogo humano, um diálogo mais próximo ao ser humano. Uma vez desenvolvido esse chatbot, qual o valor que ele pode agregar ao negócio? O chatbot ele tem aí a capacidade de reduzir de uma forma ideal os custos, né, de reduzir os custos e aumentar a margem de lucro de uma empresa, a ponto de que podemos tomar aí iniciativas de um grupo de usuários, como pós-vendas, como call centers, utilizando das tecnologias de chatbot e ter uma interatividade muito mais rápida com o usuário final. Assim como fazer aí a escalabilidade das aplicações, a ponto de tornar esse diálogo acessível também a outras plataformas, como abertura de chamados, como alguma interação com algum sistema terceiro, algum sistema externo, e elevando assim a qualidade e a eficiência desse atendimento, fazendo com que o próprio usuário ele tenha uma experiência muito melhor. Ele não aguarde a ser atendido, assim como ele consiga resolver as suas questões de uma maneira muito mais prática, segura, né, e confiável a partir dessa aplicação. Esses são alguns aí dos valores que o chatbot, dentre inúmeros, que ele pode alcançar aí dentro de um negócio. Gostaria agora de passar agora a palavra para o Costenza para falar um pouquinho do Digital Innovation Lab. Obrigado, Adriano. Essa conversa sobre o Lab é só para dar uma introdução ao nosso projeto e a um assunto, dar continuidade ao nosso assunto. O Digital Innovation Lab na GFT Brasil, ele nasceu esse ano de 2020, como uma área, um espaço para que as pessoas consigam trocar experiências, compartilhar e fomentar aí a criatividade dos nossos colaboradores, né? Então nós temos a ideia do Lab é propor aí aulas, workshops, né, dinâmicas para desenvolver essas habilidades. Nós temos projetos de colaboradores, então as pessoas podem trazer os seus projetos para dentro do Lab para a gente desenvolver juntos, né, encontrar uma equipe ou pegar essa equipe que tem uma ideia de um projeto interessante, de IoT, de alguma tecnologia que está aparecendo também, ou alguma coisa que a pessoa vem estudando, e a gente consegue ajudar a desenvolver isso juntos, né? Ou até por necessidades internas, algum projeto que a gente precise, né? Alguma área nossa precise, ou algum arquiteto, alguém tem essa necessidade, a gente consegue dar esse espaço e os recursos necessários para que as pessoas consigam se melhorar a cada dia.
E daí que a gente entra, na verdade, no nosso grande assunto, né? Se puder passar, por favor, Adriano. A comunidade, tem uma comunidade de data e inteligência artificial dentro da GFT, e eles tinham se juntado ao RH para desenvolver um chatbot, né? O grande problema era como é que a gente consegue ajudar os nossos colaboradores a terem as informações de forma mais rápida. E aí a gente como lab, o Éder aqui comigo, pareceu com uma ideia de por que a gente não leva isso ainda um passo à frente, né? Como é que a gente consegue desenvolver uma inteligência que consiga interagir melhor e ainda prover isso para os nossos colaboradores. E o Éder vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para dar essa introdução, então, a gente chamou esse projeto de Gaia, que é a nossa GFT Artificial Intelligence Assistant. E aí, Éder, conta para eles um pouquinho mais de como é que isso saiu, por favor. Claro, vamos lá. E até começando, acho que talvez a melhor e a primeira frase aqui que eu poderia soltar é que não tem como falar de Digital Lab sem falar da Gaia e quase não tem como falar da Gaia sem falar do Digital Lab, né? Basicamente, assim que a gente abriu essa iniciativa, foi um dos primeiros projetos que a gente começou a conversar a respeito. E como o próprio acrônimo diz, a ideia dela sempre foi uma estrutura, né? Gaia, inclusive, é o nome da inteligência, né? Não da persona que a gente está trabalhando. O core de inteligência a gente batizou com esse nome de Gaia, por assim dizer. E a ideia dele é justamente ele ter inteligência cognitiva sobre os processos e a toda a parte operacional da companhia para ela fornecer a todos os funcionários experiências com essa inteligência, né? A gente começou a princípio pensando no modelo de chat, que já vou explicar um pouquinho melhor como que foi isso, inclusive como isso também acabou habilitando outras coisas. E a ideia é que a gente tivesse uma somatização cíclica, né? Em cada etapa adicionar uma experiência nova, mas tudo nasce na verdade exatamente do modelo de chatbot, né? E consequentemente de inteligência cognitiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência cognitiva aqui, a gente se refere a que as interações elas não sejam mecânicas, né? Literalmente eu consigo ter uma interação com uma inteligência de uma forma natural, da mesma maneira que a gente conversaria aqui, por exemplo, via chat, da mesma maneira que a gente tem essas interações normais do dia a dia com aplicativos que a gente é super comum utilizar, como WhatsApp, Messenger e por aí vai. Então, essa seria uma das premissas que a gente teve. Porém, a ideia não é parar só aí, né? Exatamente esse trabalho inicial habilita outras coisas também, né? Como, por exemplo, a interação com áudio. E o áudio que a gente se refere aqui é que essa inteligência ela seja capaz não só de falar com você para te dar uma resposta, mas consequentemente ela também tem a inteligência o suficiente para conseguir ouvir o que você fala para ela, né? Uma vez que a conversão de áudio em texto pode ser a gente poderia associar com a interação da própria inteligência cognitiva e também vice-versa, né? De converter a resposta no áudio e responder de uma forma com uma experiência um pouquinho mais rica. E também pensando também com a mesma interação no formato de vídeo, né? E vídeo também basicamente meio que pensando numa via de mão dupla. Da mesma maneira que ela poderia enxergar, por exemplo, um gesto seu de levantar a mão, enfim, de dar um tchauzinho, de fazer, enfim, N interações, por assim dizer, visuais, você também você está olhando para alguma coisa, existe uma persona naquilo, né? Então, esses são alguns objetivos pensando em experiência para essa inteligência que a gente imaginou. Porém, por um brainstorming, né? Acho que no próximo slide a gente vai mostrar aqui um pouquinho como que foi um pouquinho dessa evolução. A gente pensou, através de um brainstorm, diversas outras coisas que a gente conseguiria fazer partindo desse primeiro cenário. Então, o primeiro, exatamente desse primeiro card, é um projeto que corre exatamente nesse momento para o pessoal do RH, que logo a gente já vai explicar um pouquinho melhor do que se trata, né? Que seria, só falando de forma aí bem resumida, para depois explicar melhor, seria literalmente um chatbot utilizando o Watson, né? Que é capaz de responder dúvidas a respeito de diversas operações da companhia, né? Então, por exemplo, puxa, não me lembro como é que eu faço para, sei lá, solicitar minhas férias. Então você simplesmente tem um chatbot que você vai perguntar para ele e ele vai saber te responder esse tipo de coisa. Porém, a gente percebeu que isso, como eu até mencionei anteriormente, habilita a gente a fazer várias outras coisas. Porque a partir do momento que você tem uma inteligência cognitiva, que ela tem especialização em múltiplos assuntos a respeito da companhia, a gente poderia fazer outras coisas. Então, por exemplo, uma dessas coisas que ela poderia fazer, né, que a gente até notou que pode ser viável, né,
através desse brainstorm, seria exatamente que ela também pudesse servir como assistente de onboarding, ou para quem está fazendo landing na companhia. Né? Então, uma das apresentações, por exemplo, poderia ser feita com essa mesma inteligência. Literalmente, ela poderia aparecer ali na sala, por exemplo, né? Seja online, seja talvez através de um meio físico, se apresentar: olá, meu nome é Guy, eu vim aqui apresentar a respeito do tema X, né? Ela apresenta aquele tema num vídeo, até de repente ela mesma falando, a gente conseguiria imputar esse roteiro nela, e no final, inclusive, ela pode falar: se alguém tiver alguma dúvida, só levanta a mão que eu consigo responder. Levantar a mão é um gesto que poderia ser traduzido em vídeo. A pessoa falar, ela poderia converter em texto e falar exatamente com a mesma inteligência cognitiva, e depois ela também poderia dar a resposta, né? Então a gente poderia viabilizar, essa mesma inteligência poderia viabilizar esse tipo de coisa. E também para outras coisas mais do dia a dia, né? Como essa parte de assistente para reserva de sala. Então, ao invés de você entrar no Outlook, fazer todas aquelas etapas para procurar se tem uma sala disponível, para ver qual, enfim, todo esse trabalho, a ideia é que, vamos supor, você estivesse andando ali pelo Digital Lab, está ali num televisor, está ali no monitor, por assim dizer, a persona da inteligência, e você pudesse falar: ô, Gaia, tudo bem? Bom dia, tem alguma sala disponível para fazer reunião agora às 11h30? E basicamente ela vai conseguir, ela teria capacidade para conseguir, de forma sistêmica, analisar a situação, por exemplo, das salas da companhia e até responder, falar: olha, tem essa sala aqui a partir desse horário, você quer reservar? Enfim, a gente poderia partir para esse tipo de coisa e, consequentemente, quase uma coisa vai levando a outra, né? Inclusive, toda essa somatização levaria até a gente a ter um showroom, literalmente, para apresentar essa tecnologia, onde clientes e até os próprios funcionários ali da companhia poderiam ter interações, né? Então, todas essas etapas aí, elas agregam valor de alguma forma. Mas voltando para o projeto do RH, agora eu vou falar um pouquinho melhor a respeito do que se trata, qual que é o problema, o que a gente está tentando resolver. Isso, exatamente aqui nesse ponto. Atualmente, através de uma das ferramentas da companhia, né, você tem que entrar lá e, se você tiver alguma dúvida para o RH, você imputa essa informação, essa sua dúvida nessa ferramenta. O grande ponto é que foi verificado pelo próprio time de RH que muitas perguntas são repetitivas, né? Várias perguntas, elas são bastante frequentes. Então, isso acaba tomando bastante tempo do time de RH respondendo exatamente a mesma dúvida todos os dias, né? Então, assim, basicamente aquele trabalho insano do dia a dia ali de quase Ctrl+C, Ctrl+V em alguns casos, né? Respondendo exatamente a mesma dúvida. E a partir dessa oportunidade, né, desse problema em si, e naturalmente isso demanda tempo do time de RH, a gente literalmente criou um projeto específico para, usando o chatbot e a própria inteligência Gaia, né, a própria ideia da inteligência cognitiva, para suprir essa necessidade. Então, ao invés de você, a ideia desse projeto é, ao invés de você ir lá e fazer essas perguntas lá de forma repetitiva, a ideia é você ter um espaço no workspace dentro da GFT, dentro dos sistemas internos da GFT, e você consegue submeter essa inteligência a essa pergunta. Isso poderia servir não só para novos funcionários, né, que está se ambientando a todos os sistemas que a companhia tem, mas até funcionários que já são da companhia. Então, puxa, não me lembro como que faz o processo para solicitar X, né? Ele pode submeter a essa inteligência. E automaticamente são dois ganhos em um só, né? Que seria exatamente para a pessoa que pergunta, o maior ganho que ela vai ter é uma resposta imediata, né? Não tem um tempo aí para responder um chamado. Seria um benefício muito grande, porque responde ali de forma imediata qualquer dúvida que ele tem. E naturalmente também para o RH por questão de economia de tempo, né? Então, assim, o projeto em si, ele tem essa intenção, ele é um projeto que envolve múltiplos times da GFT, né? Cada um colocando um pouquinho do seu expertise em cada etapa, né? Mas assim, a gente mencionou aqui a respeito desses projetos, mas que valor eles poderiam agregar, né? Chatbot não é um recurso, não é uma ferramenta só para ser algo bonitinho, ela tem que agregar alguma coisa, né? E pensando a respeito de valores agregados, né? Só mencionando desses itens que a gente mencionou, então, por exemplo, a respeito do showroom, ele viraria uma excelente ferramenta, inclusive para fomentar falar de tecnologia, né? A GFT é uma empresa de tecnologia que fala bastante sobre tecnologia, então serviria muito bom como um ponto para fomentar esse tipo de coisa, inclusive também para mostrar para clientes, enfim, e até para as pessoas internas da própria companhia, quais são os tipos de tecnologias que a gente tem lidado, tem trabalhado, é uma forma de apresentar tecnologias disruptivas, né? Atuando, inclusive, orquestradas de uma forma bem
com bastante valor, por assim dizer, né? Não é tão comum, inclusive, esse tipo de coisa que a gente tem como proposição para um showroom. Também para a parte de assistente de onboard, porque até uma das etapas do landing ali não precisaria mais de uma pessoa, poderia ser a própria inteligência para fazer esse tipo de coisa, então já é um braço a menos, é uma pessoa a menos ali atuando, que poderia inclusive estar atuando e estudando e analisando, enfim, desenvolvendo outras atividades dentro da companhia. E na parte de reserva de salas, aí também são múltiplas as direções aqui de valor, né? Seja para a pessoa ali que às vezes precisa de imediato para uma sala, seja para às vezes desafogar alguma pessoa que seja responsável por fazer esse tipo de coisa, até para evitar conflitos, enfim, entre outras coisas ali pro dia a dia vira um agilizador, né? Ela vira um acelerador para esse tipo de coisa também, com um esforço até que não tão grande assim, né? Para materialização. E do RH, que nem eu já até mencionei também, né? São pelo menos 2 valores aí que a gente mencionou. Seria exatamente para a pessoa que faz a pergunta, porque ela tem ali uma resposta de imediata, uma resposta correta a respeito daquilo que ela tem dúvida. Então é um canal ali meio que, abre aspas, meio 24/7, que é na qual você pode recorrer quando você tiver alguma dúvida operacional da companhia. E naturalmente também para o RH, que passa a ter mais tempo também para desempenhar outras atividades. E as perguntas que eles vão ter que lidar ali no dia a dia são perguntas que talvez a própria inteligência não tenha naquele momento, e naturalmente a gente incluiria de forma posterior, né? Enfim, então são esses os valores agregados que a gente conseguiria entregar com essas ideias, por assim dizer, que são viabilizados por esse projeto, que nasceu aí pensando exatamente na ideia de chatbot, que é a Gaia. Bom, maravilha. E aproveitando dessa oportunidade aí do RH, nós temos aí um time muito interessante de várias áreas, como UX, UI, front-end, back-end, Heads da parte de negócio, vocês da parte do Digital Lab também, e todos esses esforços para a construção, né, de um chatbot que seja inteligente e que atenda a esses valores aí abordados há pouco pelo Éder. E com a plataforma da IBM Cloud, com o IBM Watson, isso se torna muito mais fácil. Nessa arquitetura de integrações, por exemplo, estamos mostrando um pouquinho do contexto, né, que estamos aí planejando desenvolver, onde iremos utilizar a plataforma da IBM Watson para questões de inteligência, toda a parte dos diálogos e todos os contextos ali de perguntas e respostas, integrado a uma API, onde a plataforma também fornece insumos para isso, é muito interessante, e a partir dessa API podemos criar nosso chatbot de acordo com todas as referências, né, de UX, com todas as características de persona, com essa personificação, e podemos criar esse front-end se interagindo com essa plataforma, dividindo assim responsabilidades, camadas, onde eu tenho um usuário que possa interagir com esse chatbot, de repente, dentro de uma plataforma, no nosso caso, o Confluence, por utilizarmos muito Gira e fazermos solicitações através dele, e criarmos um front-end que sirva aí como o acesso para que o usuário tenha aí essa comunicação via chatbot sendo controlado pela API, né, como intermediária aí. E, além disso, nós temos aí um discovery de N ferramentas que podemos aplicar aí para esse desenvolvimento, né, mostrando aqui esse desenho de arquitetura, temos também a capacidade de usar diversas tecnologias aí para criar esse chatbot. Contando com essas equipes, né, podemos utilizar várias tecnologias para front-end, React, Angular, Laravel, qualquer outro framework. Podemos criar APIs usando Node, usando alguma outra tecnologia que eu faça essa comunicação com a plataforma da IBM Watson, o que é muito simples, possui uma infraestrutura muito bacana para isso, e criar toda a camada de integração, né, de armazenamento desse código, uma rápida e fácil instalação de toda essa infraestrutura em um novo ambiente para que ele comece a ser consumido, comece a ser utilizado, e podemos imaginar aí diversas tecnologias para isso, o que a plataforma disponibiliza muito para a gente. Agora eu gostaria de passar aqui para o Juliano, né, da IBM, onde ele vai apresentar um pouquinho mais
sobre as tecnologias aí do IBM Watson. Legal, obrigado, Adriano. Bom, como vocês puderam ver, né, existem várias aplicações para nós colocarmos o processamento de linguagem natural e atuação de inteligência dentro de uma interface conversacional, seja ele um chatbot em si, um assistente cognitivo de alguma frente. Para a gente aterrizar até em alguns números, né, das pesquisas que a IBM fez, e eu vou mostrar depois aqui vários casos de uso e vários locais que foram aplicados a esse tipo de tecnologia, né? A IBM entende que 91% dos clientes que, quando eles estão insatisfeitos com uma marca, eles vão embora sem fazer nenhuma reclamação. Principalmente porque a mesma pesquisa, quando 72% desses consumidores entendem que eles precisam explicar seus problemas para mais que uma pessoa, eles já acham que o atendimento é ruim. E quem já não passou por isso, né? Ter que explicar um problema de uma fatura ou de um problema técnico que você está tendo, ou encontrar alguma informação, entender algo sobre algo, você começa a conversar com uma pessoa, é passado para outra, depois é repassado para outra pessoa, no final você passou por diversas pessoas, sabe que aquele atendimento, sente que aquele atendimento foi ruim, às vezes ele é resolvido, às vezes não, né? E isso gera o terceiro ponto, que é, se esses problemas fossem resolvidos já numa primeira interação, muito provavelmente o cliente não migraria de serviço, ou ele não ficaria, se sentiria mal com aquela marca, ele permaneceria mais fiel, né, e fidelizado até alguma marca. Bom, e o próximo slide. Então, como a gente entrega essa experiência mais inteligente, né, para o cliente? No próximo slide, por favor. Então, aqui a gente consegue agregar esse tipo de inteligência artificial dentro de uma interface conversacional, usando a linguagem natural, processamento da linguagem natural em qualquer tipo de canal que exista de interação com um cliente, um colaborador, um usuário. Então, esse canal pode ser um canal de áudio, né, com uma URA, uma integração de uma central de atendimento, um e-mail, um web chat, um aplicativo móvel, não interessa. O que você ensina e você coloca de inteligência, você consegue trabalhar com o processamento da inteligência artificial, o processamento da linguagem natural, atingindo melhores taxas de resolução, já nesse primeiro contato que um usuário, o colaborador faz com essa interface. Você consegue criar interfaces inteligentes com os seus outros sistemas, então você consegue fazer com que essa interface que usa um poder de linguagem natural acesse um RP, acesse um CRM, acesse uma base de conhecimento catalogada, onde você consegue produzir materiais internos, materiais que sejam tutoriais, regras, compliance, você consegue atuar interagindo e criando uma base de conhecimento grande. E se nada disso funcionar, o melhor é que essa interface conseguisse transmitir para um agente real, né, uma pessoa, né, real, de uma maneira quase que transparente. E é isso que acontece. É isso que acontece com essa interface. O Watson Assistant tem esses três pilares aqui dentro, que é a pilar da criação do diálogo, um pilar de uma conexão com uma base de conhecimento para fazer as procuras das informações automatizadas e um próximo que é uma interação nos canais para uma passagem para um agente real. O próximo slide vai mostrar para nós que para com que isso aconteça, para que essa construção aconteça, que foi o que a GFT agora utilizou e passou por isso, eles puderam perceber que para essa criação, o Watson Assistant dá um poder de uma plataforma de low-code. Na verdade, você usa exemplos linguísticos, você usa configurações, mas existe uma interface agnóstica à linguagem de programação, aonde você consegue criar a sua aplicação, a sua solução final rapidamente. E você está utilizando, como eu disse, a melhor classe
de processamento de linguagem natural hoje existentes no mercado, principalmente para a língua portuguesa, né? A gente sabe que aqui no nosso país e na nossa região, muito provavelmente você vai criar algo para inglês, espanhol e principalmente português, né? Então você está contando com a melhor força de categorização e processamento e entendimento de linguagem natural para português. Você consegue se conectar com qualquer canal, como eu disse, ele é agnóstico à linguagem de programação. Então, se você tem lá um desenvolvimento em Python, né, como o Adriano pode comentar, Python, Node, Java ou qualquer outra linguagem que você esteja utilizando, você vai conseguir se conectar com ele, porque a API é uma API aberta, baseada em REST e transmitindo via JSON, recebendo as informações e transmitindo a resposta via JSON. E tem um potencial de crescimento muito grande. Por quê? Porque como são instâncias de APIs dentro de uma nuvem pública, você consegue crescer e escalar isso para atingir grandes informações. A Magazine Luiza teve mais de 9 milhões de interações no aplicativo móvel de chat nesses últimos tempos. Então, provou-se mais do que nunca que o poder de escalabilidade e processamento e realmente utilização disso dentro de algo real, né, é muito grande. Então, isso não há problemas. Um próximo slide, por favor. Bom, com base nisso, a IBM foi considerada pela Forrester líder da computação conversacional com tecnologias de inteligência artificial. Então, assim, já em quase todas as companhias que fazem esses estudos e validam as tecnologias, a Forrester mostrou nós como líder, né? E a API World mostrou que essas APIs que existem em nuvem pública, que são APIs preparadas para o mundo enterprise, elas são muito efetivas. Ela tem um grande grau de efetividade, né, na quantidade. Mas a gente vai ver até como isso trabalha, como isso funciona. Vocês vão ver aqui isso sendo criado agora, né? Então, as 3 maneiras mais fáceis, né, de se começar a fazer é incentivar seus clientes no autoatendimento e ter aquelas resoluções no primeiro momento, fazer com que seus colaboradores encontrem as informações de maneira rápida e assegurar que os agentes de trabalho tenham as informações para responder e possam responder diretamente quando acionados. E como a gente faz isso acontecer, né? Agora a gente vai ver aqui isso realmente dentro da interface. A interface, quando você cria uma interface do Watson Assistant, você vai ver uma interface como essa, né? E o que quais são os 3 pilares grandes dentro aí dessa interface? O primeiro é a maior parte da IA que ela tem, que é a criação das intenções. O que é uma intenção? É uma categorização perante exemplos linguísticos. Então você cria seus exemplos linguísticos, dá aqui alguns exemplos linguísticos, ele consegue interpretar suas frases, sendo ela dita de qualquer maneira. Então você não tem que entrar com uma palavra-chave ou achar que ele vai entender aquelas palavras. Não, ele pega a semântica e a sintaxe daquelas frases e categoriza isso para você, te dar um direcionamento. A segunda parte, que é o próximo slide, é a entidade. Dentro de uma intenção, que poderia ser uma intenção de compra, uma intenção de validação, uma intenção de ajuda, você pode criar entidades customizadas ou usar as entidades de sistema para coletar dentro dessas frases dos usuários, dos atendentes, dos colaboradores, informações relevantes para saber como respondê-las da maneira correta. Então, por exemplo, se um colaborador pede ajuda lá no RH da GFT, eu gostaria de saber como eu posso tirar as minhas férias. Legal, ele está precisando de ajuda com relação às férias, né? Eu queria saber como eu posso, como eu utilizo o meu benefício de plano de saúde, que plano de saúde eu tenho, como que eu posso acionar a seguradora. Você pode auxiliá-lo e pegar a entidade dentro da ajuda, mas com plano de saúde. Então, essas entidades customizadas te dão um direcionamento muito específico dentro dessa parte. E por último, que agora a parte legal, você cria as árvores de diálogo, né? Essas árvores de diálogo são como essas interações acontecem, como você pode utilizar tanto as intenções quanto as entidades para entender como responder e como coletar mais informações, ou trabalhar com níveis e caminhos de informações para coletar várias informações do usuário para poder responder depois efetivamente, ou para ir para algum sistema e responder isso de maneira adequada. Então, o diálogo é onde você constrói a árvore de interação real para se conversar com o usuário. O próximo passo de tudo isso é saber que, caso você precise acessar um sistema externo, e como a gente viu que lá que é uma plataforma de low-code, você pode ter um nível de
board de APIs e você chama isso via webhooks. Então você assim chega numa árvore do diálogo e você fala assim, opa, eu preciso ir buscar quantos dias essa pessoa ainda tem de férias, ou eu preciso ir nesse sistema e saber quais são os materiais que ele tem, o quanto tem de estoque nesse local. Então você pode criar uma gama de APIs e chamá-las via esses webhooks para poder responder da maneira correta ou com informações dinâmicas para eles, né? Além disso, você também pode, dentro de uma árvore de diálogo, chamar uma outra API do Watson chamada Discovery, você acessar uma base de conhecimento linguística lá também. A próxima parte também que é interessante é a desambiguação. Caso existam níveis de compreensão baixo, você pode fazer com que o Watson pergunte alguma coisa a mais. Fala assim, opa, eu não entendi isso, você está querendo dizer isso ou você quer dizer aquilo? E você consegue facilmente desambiguar uma frase, né? Desambiguar uma interação. E isso é muito forte, porque assim, eu queria saber mais sobre um assunto específico. Ah, mas você quer uma ajuda ou você quer mais informações e detalhes técnicos e processuais? Você até pode chegar nesse nível no modelo da desambiguação da intenção, né? Então você desambigua a interação da inteligência artificial. Isso é extremamente forte. Por último, nós temos aqui um analítico de tudo isso que acontece. Todas essas interações são armazenadas, está dentro de uma instância que tem segurança, é uma instância única, onde o que você ensinou, o que você tem é só seu, você não compartilha esse conhecimento com mais ninguém, e você tem um analítico de tudo isso com suas interações dos usuários. Então você começa a entender quais são as intenções mais conversadas, quais são as entidades, que tipo de interação você gostaria de ter, e você consegue realmente fazer até treinamentos especializados. Você pode ver os exemplos linguísticos que os usuários realmente utilizam, porque você pode trabalhar em regionalidades. Imagina só, o seu chatbot atua no Nordeste, no Sul e no Centro-Oeste, e cada um tem um tipo de linguagem a ser inferida lá dentro, então você consegue fazer com que ele consiga interagir de uma maneira mais adequada, usando o próprio Analytics e fazendo as compensações da inteligência artificial com isso, né? Por último, à direita vocês veem que tem uma tela aí chamada Tryout. Essa tela de Tryout são como você pode fazer testes diretamente com o que você construiu, com a base de conhecimento e com as árvores de diálogo, mas sem a necessidade de consumir créditos dentro da plataforma ou ter que criar uma aplicação para isso. Então, assim, quer algo melhor do que você criar toda a IA, colocar lá dentro toda a inteligência e ainda fazer o teste no mesmo momento, sem a necessidade de ter que criar nada, somente depois para usar com alguma API no canal que você quer interagir. Então, aqui a gente cobre, basicamente, todas as partes e etapas para a criação desse chatbot. Agora a gente vai ver coisas muito interessantes, que a gente vai ver os casos de uso, né, principais naqueles 3 pilares que a gente viu sobre atendimento do cliente, atendimento dos colaboradores e auxílio dos agentes, e os casos de uso globais e casos de uso locais que a gente tem. Então, assim, para o atendimento do cliente, que é onde a gente quer fazer com que ele tenha aquela resposta rápida diretamente, a gente centraliza todas essas rotas distintas para um canal de conhecimento único, né? A gente consegue ter um poder depois até para ter um analytics e um data science de todas as interações, a gente melhorar a experiência como um todo. Então a gente está integrando, implementando uma inteligência artificial, mas que a gente vai poder moldar o processo da sua companhia como um todo. Você vai poder moldar o processo de como você utiliza isso como um todo. Saber, olha, quem utiliza mais salas lá no caso da Gaia, como as reuniões mais acontecem, qual que é o horário melhor. Você depois pode usar isso para ciência de dados, todas as intenções e entidades coletadas, né? E quais são os exemplos assim numéricos que a gente tem com relação a isso, né? Então, no atendimento cliente aqui, por exemplo, o Royal Bank da Escócia aumentou uma satisfação do cliente de 86%. Imagina só você melhorar o seu score de atendimento cliente, né, de 86% de satisfação, né, de atendimento. É muito grande, é você conseguir fidelizar ainda mais o seu cliente. A Sprint, por exemplo, teve 70% das consultas respondidas instantaneamente. Imagine como é desafogar as suas centrais de atendimento e seus canais de respostas. O quanto isso significa em retorno do investimento e lucratividade. E a Allianz, né, resolveu 80% das perguntas frequentes instantaneamente. Olha, a gente está falando de 70%, 80%,
né? Números extremamente expressivos aqui de como a gente consegue atuar. O próximo passo é como a gente ajuda o próprio colaborador, a quem está lá internamente. Então, a gente centraliza rotas díspares, né, para os funcionários resolverem seus problemas. Então, eu vou no RH, depois eu vou com o cara que sabe só sobre o plano de saúde, eu tenho que conversar com a empresa de entidade que está falando sobre o benefício de vale alimentação, vale refeição, né? Não, eu centralizo tudo isso numa canal. Mas eu posso implementar também um help do TI, melhorar a minha ação de self-service para TI. Eu tenho um problema, no meu computador não consigo acessar meu e-mail, não consigo fazer isso. Então, você coloca todas as rotas e todas as unidades da companhia, seja ela RH, TI, até unidades de negócio, onde a pessoa precisa conhecer mais sobre os manuais ou até algum tipo de linha de produto, né? Você consegue colocar isso todo centralizado, né? E consegue resolver. E como foram alguns exemplos práticos disso, né? Como a IBM já viu números assim expressivos, né? Máximo, aumentou o engajamento do cliente, o engajamento dos funcionários em 40%, né? Ela fez com que os funcionários entendesse que a companhia, os seus processos de compliance, os seus processos e regras internas fossem muito mais bem compreendidos e não precisasse nem utilizar ferramentas muito próprias de e-learning, né? E a gente está com alguns casos aqui rolando e sendo colocados no Brasil muito, muito interessantes. A Vida Hora aumentou 40% de economia do tempo do RH. Foi o que o Éder acabou de comentar. O pessoal faz lá milhares de mesmas perguntas, aquelas perguntas frequentes. O RH tem que ir lá ficar respondendo, parecer lá como foi daquele filme lá que ele colocou a figurinha lá do GIF, né? O Jim Carrey respondendo todas aquelas perguntas e recebendo aquele café maravilhoso lá, que depois ele pede o melhor café do mundo lá e recebe o café do João Valdez, né? Mas é isso, você aumenta o tempo do RH, você faz que o RH tenha essa economia para responder as coisas mais complexas e que tem maior necessidade realmente de processos de RH mais importantes, eu diria, até do que algumas respostas que são importantes para nós, mas que para o RH, na verdade, é um consumo e poderiam ser respondidas rapidamente. A Steel reduziu o tempo de resolução de incidentes internos, de TI, de coisas que eles precisavam em 78%. Né? Então, o pessoal ia lá, perguntava por que o e-mail não estava funcionando, ou como fazia para se conectar com a VPN, ou como fazia a instalação, como fazia o meu BIOD, né? Colocar meu device Android para funcionar, meu device iOS para funcionar lá dentro, né? Da minha própria infraestrutura, e o chatbot ia guiando e melhorando essa experiência como um todo. E por último, a gente sabe que o back-office é um setor muito consumido, né? Então, o back-office precisa, às vezes, saber como responder e nem sempre a gente tem, todas as pessoas no back-office têm o mesmo treinamento. Então, a gente tenta nivelar o conhecimento de dados dessas pessoas. E como isso acontece? Usando o Watson Assistant em conjunto com o Discovery, que é uma base de conhecimento muito grande, você consegue colocar lá dentro do Discovery manuais, tutoriais, informações, processos e lógicas, e o Watson consegue compreender, indexar toda aquela informação em uma pergunta de linguagem natural e lá buscar aquela resposta. Então, você permite que os agentes consigam atender os clientes mais rapidamente, né, processos internos. E eu vou dar alguns exemplos aqui sobre isso. O primeiro exemplo é o exemplo do próprio Bradesco, né? É um exemplo super conhecido. O Bradesco foi no World of Watson lá em Las Vegas até apresentar sobre isso. E no início da integração desse projeto lá dentro do Bradesco, aconteceu uma coisa muito interessante. O pessoal estava lá indo a campo para entender sobre isso, a IBM junto com o pessoal TI do Bradesco, e chegaram numa agência e perguntaram para as pessoas, né? Para uma pessoa que estava lá no telefone, você quer testar um sistema para mim? A pessoa, tô no telefone aí, não dá. Mas é um sistema que você pode achar suas respostas. O cara falou assim, legal, deixa eu tentar. E essa pessoa estava procurando informações relativas a um processo interno, sei lá, sobre um financiamento imobiliário, com informações que são detalhadas, todo o processo, e a pessoa estava no telefone já fazia quase 20 minutos lá, e estava pesquisando, a pessoa do back-office estava indo atrás da informação, e a pessoa fez a pergunta no sistema inicialmente e conseguiu a resposta na hora. Então, reduziu e teve depois muito treinamento, teve um 95% de assertividade na resolução desses problemas. Então, as perguntas são resolvidas rapidamente. Essa resolução é muito efetiva. A CenturyLink, nesse mesmo caminho, teve uma redução de custos de 9 milhões de dólares, né? E a Regions acelerou o onboarding de agentes novos em 40%, né? Colocar novas pessoas para compreender, novos agentes a responder
acelerou esse processo quase pela metade do tempo. Então, um cara que demorava lá, sei lá, para estar muito bem treinado em 3 meses, em um mês e meio, ele estava muito bem treinado, respondendo bem as perguntas, né? Então, o próximo slide, por favor. Então, a gente tem vários exemplos, isso foi implementado em diversas empresas, aqui é uma tecnologia comprovada, vocês podem ver grandes nomes aí, aqui no Brasil, ó, Bradesco, Banco do Brasil, né? Então a gente tem Deloitte, VMware, Sprint, Siemens, CenturyLink, KPMG, Autodesk, todas as grandes empresas que utilizam esse tipo de tecnologia internamente para algum desses 3 casos principais que eu comentei, né? Próximo slide. E é isso, existem mais informações aí nesse link, vocês têm as informações abertas, vocês conseguem, nesse link, conseguir ver manuais de interação, exemplos de códigos e fazer o start inicial numa camada, na IBM Pública, numa camada gratuita. Então, se você quer construir isso para a sua companhia e ter um cheiro de como isso funciona realmente, além do que eu apresentei, você pode fazer todos os tutoriais e hands-ons, e isso naquela camada gratuita e conseguir fazer isso extrapolar e ser utilizado diretamente. Adriano, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de poder. Eu que agradeço, Juliano. Obrigado a todos também. Bom, gente, agora eu vou passar aqui para o César para que ele dê uma olhada aí nas dúvidas e consiga entender aí o pessoal aí. A gente tem uma legal aqui, gente, que vai falando a seguinte frase. A insatisfação com o atendimento pode se dar com o chatbot também. Como evitar a insatisfação com o chatbot? Então, como é que a gente evita aí que a gente tenha os mesmos problemas ou piores, né? Que a gente já tem com uma central de atendimento às vezes. Essa pergunta Eu até, posso? aproveitando para comentar. Claro, Opa, nesse pode caso ir à aqui. frente, pode ir à frente. Imagina. Na verdade, eu achei até essa pergunta ela é bastante inteligente também, né, a respeito de... Porque esse tipo de coisa ela pode acontecer. Eu acho super interessante tentar analisar o que leva uma pessoa a ficar insatisfeita, porque às vezes ela não é muito bem, a insatisfação ela não ocorre por ela não receber uma resposta, né? Muitas vezes acaba ocorrendo por ela não resolver o problema dela, mesmo que ela tenha recebido uma resposta. Então, esse tipo de pensamento, esse mindset aí, né, de você orientar de forma prática para resolver o problema de quem pergunta, é um aliado muito grande para você ter, para você estruturar a sua inteligência cognitiva para ela dar as respostas, muito baseado nisso. A pessoa ela não procura uma resposta, ela procura uma solução de problema. Então, quando você vai criar o seu mapa mental para estruturar como ele vai responder, se você coloca isso na frente, em qual é o problema que eu estou tentando resolver com esse questionamento, com esse input, com certeza vai se tornar rica a sua resposta. Claro que tem várias outras estratégias também, né? Por exemplo, eu já vi, algumas companhias que às vezes adotam um sistema de pontuação. Então, por exemplo, se a pessoa ela entra em contato e de repente é identificado que o prazo, por exemplo, de atendimento dela já está muito em cima, isso vira uma pontuação. Se de repente ela faz a pergunta e por alguma razão isso pode acontecer sim, de repente não ter a resposta, vira mais uma pontuação. E às vezes até agregando com outras tecnologias também, né? De que, por exemplo, consegue até analisar o tom de voz da pessoa e ver, puxa, de repente o tom de voz que ela está utilizando aqui nessa parte escrita está um pouco agressivo, ou demonstra que a pessoa já está impaciente, vira mais uma pontuação. E com essa somatória, literalmente eles criam um grau de urgência naquele atendimento. Então, se você pega uma pessoa que ela tem toda essa combinação, naturalmente ela vai ter uma priorização aí na resposta. Essas são só algumas formas que se poderia ser materializado, por assim dizer, né? O seu chatbot voltado para a satisfação do atendimento. Eu vou complementar, viu, Éder? Excelente resposta. Eu vou complementar que a criação da base de conhecimento dos chatbots, ela geralmente precisa de uma parcerização com o que nós chamamos de SMS, que é o Subject Matter Expert. É a pessoa que conhece sobre aquele processo. Então, às vezes, para criar um chatbot para um atendimento, é aquele atendente mais experiente, aquele coordenador que conhece aquela parte. Então, é uma parcerização entre o desenvolvimento tecnológico com o especialista sobre aquele processo. E depois, na implementação desse processo, existe uma coisa muito importante, que é o processo contínuo de curadoria. Onde eu mostrei para vocês lá que existe um Analytics, aquilo
nas primeiras semanas é necessário que as pessoas validem diariamente como está sendo a interação com aquele chatbot. Depois que você tiver graus de assertividade cada vez maiores e respostas melhores, você vê que as pessoas estão recebendo as respostas corretamente, você pode diminuir essa interação diária para algo quinzenal, semanal, mas o processo de curadoria ele é contínuo, então ele precisa desse expert, essa pessoa especialista naquela área que sabe como responder, sabe encontrar as informações para ajudar a criar esse processo como um todo. Até aproveitando aí, emendando uma última pergunta sobre curadoria que acabou de chegar aqui, ó. A curadoria para grandes resultados no menor tempo é feito de forma dedicada ou em um modelo padrão utilizando de poucas horas semanais daria o mesmo resultado? Então, eu preciso de alguém dedicado full time fazendo isso, ou eu consigo setar uma agenda dessa pessoa, dessa especialista aí para... Eu já vi os dois cenários. É que vai depender do grau de complexidade e a quantidade de respostas e tipo de conhecimento que esse assistente vai precisar responder. Então, se ele é um assistente que tem um objetivo muito focado, um objetivo muito direcionado, essa curadoria pode ser diluída, diminuída. Algumas poucas horas semanais você vai ter já um bom resultado. Agora, se ele tem umas respostas mais abrangentes, tem validações de outros sistemas e assim, os tipos de perguntas que chegam podem ser muito abertos, às vezes você vai ter que fazer um processo melhor, trabalhar com a desambiguação para conseguir ter aquela assertividade maior. Tá? Boa. Temos outras aqui. Como vocês pensaram, ou melhor, de que forma estão abordando a questão relacionada à conectividade e compatibilidade entre os equipamentos, sensores e dispositivos que são utilizados nos chatbots IA e ML? Exemplo, sensores de presença podem alocar ou liberar uma sala de reunião sem a necessidade de interação humana. Essa é uma das que estavam lá nas primeiras conversas da Gaia, inclusive, e é um dos projetos que eu comentei que são internos aí do Lab, é exatamente isso. Uma das questões era como é que eu consigo trazer um pouco mais de IoT, de automação para o escritório, para essa sala de reunião, quantas pessoas tem, como é que eu controlo o meu ar-condicionado, o ar fica ligado e as pessoas saíram da sala, né? Então tem aí as formas de conectar uma coisa na outra, né? Então isso foi pensado como uma das possíveis soluções até na questão do agendamento de sala ou de manutenção do escritório. Ela pode monitorar, não tem ninguém no escritório, eu apago as luzes. Ou, né, temos muitas pessoas nessa sala, a temperatura está aumentando, regula essa temperatura, abaixa isso um pouquinho. Ou aguarda um comando, né, para não ser tão autônomo assim, aguarde um comando de alguém. Quer complementar aí, Eder, alguma coisa? Não, com certeza, faz todo sentido. Eu também achei bastante curioso, porque tem tudo a ver, inclusive, com as primeiras conversas que a gente teve a respeito dela. É curioso que, assim, é claro, a gente, a princípio, pensou nos dispositivos mais primitivos, né, primitivos para a gente hoje, naturalmente, né, de ter uma câmera, de ter um microfone, que aí seria o mínimo, né, pensando em questão de ouvir, de falar, de enxergar, por assim dizer, né, mais ou menos dentro daquele direcional que a gente mencionou anteriormente, mas isso não ficaria restrito a isso, né, já que a mesma inteligência, como ela também pode ser consultada via API, ela abre isso, a possibilidade para a gente poder acessar ela e tomar ações de diversos dispositivos diferentes. Como esse cenário, por exemplo, né? A partir do momento que, por exemplo, você tem uma câmera, por exemplo, dentro de uma sala de reunião, você consegue saber quantas pessoas tem, se tem alguém, se não tem ninguém, né? E tudo isso você pode fazer tudo isso daí. Poxa, não tem ninguém na sala de reunião? Desliga a luz. Entrou alguém? Liga a luz, né? De repente, a mesma coisa que o Cossenza mencionou do ar-condicionado, quantas pessoas tem? Poxa, a temperatura começou a subir, então tudo isso é viabilizado, porque você tem ali os seus sensores que vai criar, né, as interações externas, porém o principal, que é exatamente a parte da inteligência cognitiva, ela tem capacidade de interpretar essas coisas para a tomada de decisões. Eu até complementar também, aqui em casa, por exemplo, eu comprei um Raspberry, né? Coloquei aqui uma interação de um Node, de um Node-RED aqui dentro, conectado com as APIs
para se conectar com o Watson e coloquei dentro de um robozinho chamado EasyBolt que eu comprei. Então ele vai aqui dentro e as crianças, ele está sem o sensorzinho, tem um sensor aqui de distância e ele interagindo com as crianças. Podia usar um microfone, usar um alto-falante aqui nele, mas eu usei uma interface do Telegram, por exemplo. Então as crianças brincam com ele assim, olha, vai para um lado, vai para o outro, cuidado para não bater lá na frente. Se ele chega perto de uma parede, ele fala, olha, acho que eu vou bater, estou a 30 centímetros dessa parede. Então, essa interação. Então, você poderia dar um processamento de linguagem natural para essa interface de IoT, que seria muito interessante chegar dentro, ou alguém longe da sala fazer uma pergunta, cara, quais são as salas disponíveis que eu tenho agora aí na GFT para imagina um assistente, e ele, por ele ter esses IoTs, os devices, validação se tem presença ou não, fala, olha, tais salas não tem ninguém agora, você quer alocar alguma delas e não tem horário alocado. Você pode usar esse tipo de interface, né, cada vez mais inteligente. Então, assim, saber que existe uma flexibilidade de API aberta para você usar toda essa inteligência se conectando com, por exemplo, nesses webhooks para ir lá num grande portfólio de gerenciamento de APIs e receber as informações desses devices de IoT. Então, dá para ter muita criatividade nessa frente, né? Beleza, uma última que eu achei interessante aqui do Marcos, com o Watson, a gente consegue identificar emoções quando o usuário está insatisfeito, quando ele está sendo irônico? Nós temos uma API chamada Watson Tone Analyzer, que você pode agregar ela na sua interface e essas frases podem serem passadas, né, para o Tone Analyzer e ele identifica se a pessoa está falando de maneira formal, informal, se ele está agressivo, analítico, né, e alguns outros tipos de sentimentos, né, de análise do tom. Então, agregado, ele não tem diretamente dentro do Watson Assistant, mas se você pega e agrega o Watson Assistant com o Tone Analyzer, você consegue identificar exatamente como o Éder falou, dependendo do grau, se a pessoa está sendo rude o tempo todo ou não está insatisfeita, aparece totalmente insatisfeita, você poderia direcionar para um agente real até aquela conversa de uma maneira que a pessoa seja totalmente transparente, a pessoa vai começar a ser atendida por um agente real sem ela saber, né? Então, você pode usar essa análise de sentimento para fazer essa validação. Essa análise de sentimento já foi usada há anos atrás, já está há muito tempo disponível, foi usada na Copa de 2000, eu não lembro em qual Copa, mas não sou assim muito ligado ao futebol, mas eu lembro que foi super complicado, todo mundo ficou bravo quando o Brasil tomou 7-1. Então, foi um momento assim que pudemos notar que realmente o Watson Analyzer entendia bem o Tone Analyzer. Então, mas é isso. Né? Vamos para a última aqui, então, para a gente já encerrando, uma da Fabiana. Assuntos não compreendidos e desambiguação são feitos apenas na plataforma Watson, sem uma plataforma amigável disponível ao negócio, dependendo sempre de pessoas especialistas em Watson, pois um nó alterado de forma incorreta pode acarretar em problemas maiores no bot, correto? Então eu preciso de um especialista em Watson para fazer essa curadoria, essa manutenção. Eu tenho alguma outra plataforma que interage com ele para que eu faça isso. E qualquer alteração sem cuidado pode quebrar o assunto? Assim, sim e não, né? A API é aberta. Na versão 1 da API, você pode construir a sua própria interface, caso você não goste da interface de diálogo que está dentro daquela interface disponível, né? Então, você poderia criar um outro tipo de interface, que é onde eu já vi vários parceiros que utilizam Watson em grandes companhias, que ao invés de utilizar a árvore de diálogo do próprio Watson Assistant, né, no Skill, ele utiliza um software que ele criou usando a API V1, né, para fazer essa criação das árvores de diálogo, né? Agora, uma coisa que existe dentro do Watson Assistant aí no Skills é o versionamento. Você pode criar versões, então caso você faça alterações, tanto de novos exemplos linguísticos, quanto de entidades, ou até nas árvores de diálogo, se por algum problema aquela árvore de diálogo
fazer com que a sua árvore tenha um crash ou aconteça algo, você tem a versão anterior salva e tem o versionamento preparado lá já, o que você faz a publicação no assistente em si. Então, você fica resguardado para não ter nenhum problema realmente em produção com relação a isso. Mas, caso alguém tem que entender um pouco como criar realmente as árvores de diálogos, porque as árvores de diálogos são bem... podem se tornar bem complexas. Você pode usar um mesmo nó para extrair várias informações, ele tem várias funcionalidades para facilitar a sua vida na criação do bot, né? Legal, boa. Então, assim, não é rocket science, mas também não é um brinquedo, né? Então é legal a gente mexer com certo cuidado aí, mas a gente já tem essas ferramentas e formas aí para se prevenir de maiores problemas. Gente, eu queria agradecer a todo mundo aí pela participação, pedir para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação. A gente quer saber como é que foi para vocês esse webinar, tá? Vai ser enviado pelo e-mail, tá bom? E participem do nosso próximo webinar dia 29 de outubro aí, sobre qualidade, um pilar da transformação digital. Obrigadão, um bom dia para todo mundo aí e uma boa semana. Valeu, gente. Obrigado, Adriano. Obrigado, Juliano, Éder. Um abraço. Até. Obrigado, pessoal. Palestrantes e todo mundo. E a gravação de hoje também estará no nosso canal no YouTube da GFT. Aqueles que não acompanharam e quiserem acompanhar, estará lá. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado.